Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Estamos na 4ª temporada e hoje estamos aqui com a doutora Carolina Neder, Carol, mais conhecida como Carol pelos pacientes, né? Pode ser assim, né? Pode ser assim mesmo. Então tá bom. Nós vamos falar de um tema super importante, que é a febre maculosa. A febre maculosa foi veiculada nas mídias recentemente, é uma doença que a gente conhece desde 1927, quando foi descoberta, mas que popularmente e atualmente ela vem sendo divulgada muito na mídia, né, Carol? É verdade. Depois que teve esses óbitos em Campinas, a mídia pôs essa doença em foco, mas ela já é muito conhecida por nós há muito tempo. Carol, então, assim, o que é a febre maculosa? Essa doença ela é transmitida, muita gente sabe que é pelo carrapato, mas o que é a doença? Ela é causada por um vírus, por uma bactéria? Por que o ser humano se infecta? Então, a febre maculosa ela é uma doença infecciosa, então sempre tem um agente febril aguda. Então, eu começo a ter febre de uma hora para outra, transmitida por um tipo de bactéria que chama Rickettsia. E o carrapato é o veículo que faz essa bactéria ser transmitida. Certo. Então, na verdade, a doença é causada por um agente bacteriano, que você falou esse Isso. nome que pouca gente conhece, que são as rickétsias, né? Isso. E ela vive no carrapato. Como que o carrapato se infecta? Por que o carrapato tem essa bactéria? Então, na verdade, o ciclo desse tipo de bactéria são em animais de grande porte, na maioria. Então, ela gosta de viver em cavalo, capivara, anta. O carrapato pica esses animais e aí, sem querer, né, vai transmitir para o humano, transmitir a bactéria para um cachorro. Mas, na verdade, esse não é o ciclo dessa bactéria. É só entre cavalo com cavalo, anta, capivara. Então, na verdade, o que a gente pode entender é que para esses animais ela não traz grandes problemas. Não. Mas aí quando o vetor, que é o carrapato, ele pica ou ele entra em contato com essa bactéria, ele armazena essa bactéria no organismo e aí, em contato com o ser humano ou um animal doméstico que esteja mais próximo com o ser humano, é que pode haver o contato. Isso, Correto. aí é que vai transmitir. E quais são os sintomas principais dessa doença? E se ela já começa de uma forma grave ou não? Então, o nosso problema é esse, que os sintomas da doença no começo, são muito parecidos com sintomas de outras doenças. Então, no começo, o que a pessoa vai sentir? Uma febre alta, muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Como toda doença Como qualquer. toda doença. Então, se eu Viral. puser dengue, né? Meningite, febre amarela. Então, no começo, ela se confunde muito com outras doenças. Depois de 3 a 4 dias, a maioria das pessoas vai começar a ter um exantema, que são pintas, geralmente em punho e tornozelo, que elas vão ficando mais arroxeadas e vão vindo para o centro do corpo. Então, isso fala muito a favor da febre maculosa. Ok. Se eu tenho esses sintomas e fiz as sorologias para as outras doenças, ou seja, eu fiz a investigação para outras doenças, não achei. Os exames para detecção de febre maculosa, eles saem rapidamente, eles são disponíveis para que a gente consiga fazer um diagnóstico rápido ou não? Não. Então, existem exames, hoje em dia eu tenho até atualmente, foi liberado pela Fiocruz, um exame que é um PCR de febre maculosa, que ele é um exame rápido, sensível, mas ainda não está disponível, porque ele acabou de ser lançado. Então, o que a gente tem é sorologia. Então, eu coleto a sorologia na hora que a pessoa chega, junto com as outras, e depois de 2 semanas eu recoleto para ver se confirmou, se subiu o título. Então, eu não dependo de exame para tratamento, porque se eu for depender do exame para tratar, eu vou perder o tempo precioso. Então, pelo que eu entendi, quando o paciente tem os sintomas e há a suspeita da doença, você descarta outras doenças que são mais fáceis de você fazer um diagnóstico mais rápido. E como você tem atualmente, sem ser o PCR, que para confirmar um delay de 14 dias aí, porque são exames sorológicos, ou seja, o organismo tem que produzir anticorpo contra aquela doença, Isso por isso que mesmo. demora, né? Para a gente Isso entender. mesmo. A gente acaba tratando esse paciente empiricamente nesses casos. É Correto. isso. Então, para você tratar um paciente, a gente tem que ter uma gama de fatores, né? Então, eu tenho que ter esses sintomas. Então, eu tenho um sintoma que parece a doença.
Ou eu tenho alguns sintomas e tenho uma história de picada de carrapato. E eu tenho que contar com a epidemiologia também. Então, numa cidade como Campo Grande ou Mato Grosso do Sul mesmo, a febre maculosa não tem. Então, é muito mais fácil eu ter dengue aqui do que a febre maculosa. Mas, a partir do momento que a pessoa está com aqueles sintomas, eu não diagnostiquei nada nos meus exames mais rápidos. Eu entro já com tratamento, porque quanto antes eu entrar com tratamento, é melhor para a doença. Então, a gente vai entrar com antibiótico, que é a doxiciclina, pensando na doença antes de ter a confirmação. E assim, o tratamento da fase inicial da doença, como você falou, com doxiciclina, ele é um tratamento relativamente simples, né? Antibiótico via oral, tal. Sim, E normalmente, isso que é importante passar para as pessoas, né? Que não é todos os casos vão evoluir para forma grave. sim. Mas alguns casos evoluem para forma grave. E por que que esses pacientes evoluem para essa forma? E o que que acontece com esses pacientes? Então, são vários fatores também que podem evoluir para forma grave. Um é o atraso na procura ao atendimento. Então, a pessoa está lá 5, 6 dias se sentindo mal e não foi no seu médico. Então, isso pode agravar. Outro é, às vezes a pessoa já tem alguma doença dela, né? Alguma doença de base. Então, a bactéria, na hora que entra, prejudica muito mais o fígado, prejudica muito mais o rim. Então, eu tenho essa aceleração da doença. Então, nesses casos, a gente fica mais preocupado porque a chance de óbito aumenta muito. E se eu atrasar com o tratamento também. Correto. Na transmissão da doença, voltando, qualquer tipo de carrapato pode transmitir a rickettsia, né, o A agente bactéria. etiológico da febre maculosa, ou só alguns mais específicos? Tem como saber qual é o carrapato? Essa é uma pergunta que é muito comum, Todo né? mundo quer saber Então, isso. como é que a gente faz? Então, na verdade, na teoria, qualquer carrapato pode transmitir a bactéria, qualquer um. Mas está mais concentrado no carrapato estrela, que o pessoal fala, no centro-oeste, no interior, chamado de micuim. Miquim. Então, carrapato pólvora, carrapato do cavalo. Então, esse é o mais comum de transmitir a bactéria, porque é ele que gosta dos animais de grande porte. Então, como é esse carrapato que gosta desse tipo de animal, é nele que está armazenado a bactéria. E aí, como o carrapato ele tem fases, né? Tem um ovinho, aí tem a larva, tem a ninfa e tem o carrapato adulto. Então, a maior chance de pegar é com o carrapato filhote, com a ninfa. Por quê? Não é porque ele tem mais bactéria, é que a picada não dói. Então, pica, você acha que é uma pinta, vai deixando o carrapato lá, não vai tirando. Se é um carrapato adulto, você sente a dor, você já tira. Então, a chance maior é nessa época mais ou menos que a gente está, que é de junho a novembro, que é quando o carrapato tem filhote. Mas qualquer um pode causar. Perfeito. E aí, nesse sentido, se a pessoa entra em contato com o carrapato, ela viu que ela entrou em contato com o carrapato, ela está lá no ambiente, seja ela no parque, ou numa chácara, numa fazenda, ou até mesmo perto do animal de estimação, e ela viu que ela entrou em contato com o carrapato. Primeira coisa, o que que a pessoa deve fazer? Porque muita gente quer pegar o carrapato com a mão, espremer, Isso. né? Assim, o que que ela deve fazer? Qual que é a técnica para ela retirar? Então, eu vou falar primeiro a não técnica. Certo. Então, não é para porque tem gente que tem costume de pôr agulha, pôr fogo para soltar o carrapato. Então, no que faz isso, o carrapato se estressa e libera mais saliva. E a bactéria está na saliva do carrapato. Correto. Então, não é para machucar o bicho dessa forma. Não é para espremer, porque na hora que sai o sangue, a saliva dele no seu dedo, se tiver algum machucado, você vai contaminar. Então, o ideal é ou com a mão ou com uma pinça, que seria o ideal mesmo, você torcer o carrapato, tirar, jogar na privada, jogar no lixo, não sei, né? Pisar e lavar bem o local. Então, na hora que você tirou, você lava bem. É isso. E aí, vamos supor que nessa situação, estou dando casos, exemplos do Sim. dia a dia. Nessa situação, eu tirei o carrapato, o que que eu devo fazer? Pegar o telefone, ligar para o meu médico Chorar. imediatamente e falar assim: não, olha, eu com certeza tenho febre maculosa, que eu vi que eu entrei em contato com o carrapato. O que a gente deve fazer? Então, primeiro, qual é o ideal? Eu fui para um lugar que eu vou estar exposta a carrapato, então eu vou numa fazenda, vou fazer uma trilha, eu vou no parque, tentar andar sempre no mato baixo, porque o carrapato, o ovo morre se o mato está baixo. Então,
Se eu tô entrando num mato alto, a chance de eu pegar carrapato, ainda mais com sombra, é maior. Então, eu voltei desse local, voltei com a minha família, do meu passeio, que não é para deixar de passear, Sim. né? Voltei, eu faço primeiro uma vistoria. Então, olho tudo, tiro toda a roupa, olho entre o dedo, olho virilha, que às vezes a gente acha que o carrapato não chega. Porque para o carrapato começar a transmitir, ele tem que ter passado pelo menos 4 horas no seu corpo. Então, se eu cheguei dessa trilha agora, olhei, já tirei, é impossível, então não preciso ficar nervoso. Pronto. Agora, se eu cheguei nossa, eu viajei faz 4 dias e agora que eu vi esse carrapato, não adianta também desesperar, não adianta ir na farmácia querer comprar um remédio e já tomar, que isso não vai adiantar. Então, vai ter que observar de 2 a 14 dias se vai ter algum sintoma. Então, se de 2 a 14 dias, depois que você viu esse carrapato, você começou a ter febre, dor de cabeça, mal-estar, você tem que procurar um médico e falar que você teve em contato com o carrapato e está sentindo isso. Então, perfeito. Então, na verdade, não é só o contato com o animal, né? Na verdade, você tem que ter o contato e o sintoma. E a partir disso, Isso. dá tempo de ser tratado de uma forma branda e resolver tudo. Isso, sem desespero. É. Porque isso é muito importante, que a pessoa às vezes entrou em contato com o carrapato, quer tomar o remédio para prevenir. E não, o Não remédio não existe. previne, né? Infelizmente, eu não tenho nenhum remédio que previna a febre maculosa. Então, não adianta acelerar, ficar ansioso, querer tomar tudo da farmácia que não vai resolver. Que não vai resolver, óbvio. As pessoas que normalmente se expõem, né, porque têm hábitos de ir para o meio rural ou porque trabalham, né, nessas situações, quais são as recomendações? Você já falou do mato mais baixo, tal, mas assim, em termos da vestimenta, o que Então, ela deve fazer? o importante é ir com uma roupa clara, porque aí o carrapato, ele se irrita com o sol, então ele não vai querer, ele gosta do escuro. De preferência de manga comprida, calça comprida. Quem trabalha nesses ambientes, o ideal seria a calça por dentro Do de um calçado. calçado fechado, bem fechado para ele não conseguir entrar. E alguns repelentes ajudam, repelentes mais potentes você pode passar, que dá uma afastada no carrapato. E na hora que voltar, aquilo que eu falei, reforçar a vistoria. Então, chegou na hora do banho, tira a roupa, olha tudo. Fala, ixi, essa pinta aqui não é minha, tenta tirar para ver se é, porque o pequenininho é que a gente deixa passar. A gente viu na mídia, Carol, que assim, qualquer doença que acomete indivíduos jovens, né, principalmente que leva a óbito, seja ela qual for, ela tem uma comoção, um apelo, e isso é muito divulgado, né? Certo. E aí, assim, a gente sabe que historicamente a febre maculosa é mais comum na região sudeste, né? E aqui, como você já antecipou para nós no começo aqui da nosso bate-papo, nós temos pouquíssimos casos e nenhum confirmado por enquanto, Nenhum. né? É óbvio que a gente tem que estar vigilante, atentos a essa situação. Mas assim, é importante esclarecer que a febre maculosa não é uma doença tão comum, né? Então, assim, é claro que a gente tem que estar alerta, nós já conversamos com tudo, mas a gente não pode sair desesperado achando que toda febre que o indivíduo vai ter é febre maculosa, né? Com Como você certeza. mesmo falou, aqui no estado, Dengue é dengue é muito muito mais maior, leishmaniose. Então, assim, eu tenho outras doenças para focar. Claro, quando sai uma notícia na mídia que jovens morreram, as pessoas se assustam muito. E hoje, com o mundo globalizado, né, o que está acontecendo em São Paulo, a pessoa quer que esteja acontecendo aqui. As pessoas viajam muito, né? Mas o Mato Grosso do Sul, a gente não tem foco nos nossos bichos de febre maculosa. Então, as nossas capivaras lá do parque, né? Pode ir lá no parque passear, gente. Aí volta, faz a revisão, porque o carrapato pode passar outras doenças. Mas o importante é não desesperar. A febre maculosa é uma doença conhecida já pelos médicos há muitos anos. Nos lugares onde ela tem essa epidemiologia, que é o sudeste, um pouco do sul, né? A parte norte do sul. As pessoas já estão mais vigilantes. Claro, você tem que contar que você teve uma história de picada. Se você tiver febre, é importante você contar que teve uma história de picada ou não. Mas não há motivo para desespero. Não existe esse motivo. e por último,
para a gente passar uma mensagem, até que você já citou do parque, nós temos aqui muitas capivaras no parque, nós temos uma população que desfruta daquele ambiente diariamente ou nos finais de semana muito cheio, né? Quais são os cuidados que ela deve ter? Claro que ela vai frequentar, ela pode fazer sua caminhada, sua corrida, mas existe alguma coisa que ela deve evitar? Por exemplo, deitar na grama sem uma toalha, Sim. essas coisas. Então, se eu vou levar ainda mais minhas crianças, né? Eu vou levar minha família para o parque, tentar ir bem protegido, com um calçado fechado para o parque, pôr uma toalha ou uma canga, não sentar na grama direto, procurar um lugar que a grama esteja mais baixa, longe do animal, né, selvagem, porque é um animal selvagem, não é domesticado. Na hora que chegar em casa, fazer essa vistoria, esse é o mais importante. Se eu chego do parque e faço a vistoria em todo mundo, não tem sentido eu achar que eu vou estar sendo contaminado pelo carrapato. Que bom. Carol, muitíssimo obrigado. Obrigada, Ivo. Excelente papo. Obrigada. Um abraço para você. Obrigado Você por ter também. nos Obrigada pela esclarecido. oportunidade. Foi muito esclarecedor. Eu acho que Bom. assim, essas coisas são importantes da gente passar para que a gente possa desfrutar com tranquilidade do Isso ambiente onde a gente mesmo. vai e não descuidar da saúde também. Isso mesmo. Obrigada. Tá bom. Um abraço a todos. Sigam-nos nas redes sociais. Até a próxima.